Salve companheiros e companheiras do canal da editora Consequência no YouTube. Meu nome é Thiago Canetieri, sou professor do Departamento de Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG e sou autor do Condição Periférica. É um livro que eu tento trabalhar algumas noções sobre uma tese importante, desenvolvida sobretudo aqui no Brasil por uma tradição da teoria crítica brasileira, que é uma ideia de que a periferia passa a informar o futuro do mundo, passa a informar o futuro do centro. Essa reconfiguração da matriz de entendimento sobre o que é o processo de modernização capitalista e o seu colapso importa muito para poder compreender como que a produção do espaço passa a ocorrer, como que a reprodução das relações sociais passa a ocorrer, como que a dominação social se efetiva, né? Então, o livro ele passa por essa tese, tentando explorá-la, né? É um argumento apresentado por pessoas como o Robert Schwartz, Paulo Arantes, né? E que eu tento partir dessa contribuição deles para poder desenvolver a ideia de uma condição periférica que se universaliza, né? Ou que tendencialmente se universaliza, o que de maneira alguma significa dizer que ocorre um achatamento, né? É claro que ainda persistem certas diferenças na forma de reprodução material da vida, nas formas de subjetivação e nas formas da produção do espaço, né? A forma da periferia marcada pela precariedade constitutiva, né? Assim, historicamente constitutiva, como é o caso brasileiro e das periferias, né? Ela tende a se universalizar, embora ainda existam algumas redomas que estão protegendo certas pessoas desse estado de colapso. Muito embora a gente possa encontrar aí esse processo acontecendo, se manifestando em países centrais, se manifestando primeiro nas suas periferias, e isso vai se generalizando, levando essa condição periférica que se manifesta numa miríade de situações, essa realidade da forma periferia. Então, o livro ele se organiza aqui, né, assim, a partir de 4 partes, e que eu tento montar uma espécie de economia interna no livro para poder montar esse quadro de exposição. No primeiro momento, a primeira parte é uma discussão sobretudo voltada para as bases teóricas que eu estou tentando, que eu estou me inspirando para poder explicar esse processo, e que eu vou buscar apoio sobretudo na tradição da teoria crítica, da crítica do valor. E essa dupla abordagem, a teoria crítica e a teoria da crítica do valor, elas estão informando um processo muito fundamental, que é um processo de contradição imanente do capital, e que essa contradição imanente tem reconfigurado a sua forma de reprodução, que tem eliminado o trabalho vivo dos circuitos produtivos. A eliminação do trabalho vivo tem dessubstancializado o capital, e o capital, enquanto uma forma de relação social historicamente determinada, ela vai adotando essa forma da periferia, vai adotando a forma de um autossacrifício e formas de gestão cada vez mais violentas, né? Tudo isso é muito inspirado no trabalho dessa tradição, né, desses pensadores, sobretudo Robert Kurtz, Roswitha Schultz, o próprio Moash Poston, né? Então eu estou tentando dialogar com esses autores na primeira parte. Na segunda parte, eu tento me aproximar mais explicitamente dessa tradição da teoria crítica brasileira, né? E aí estabelecer um diálogo com Chico de Oliveira, Paulo Arantes, Robert Schwartz, no sentido de tentar captar qual que é o conteúdo social da reprodução da vida em territórios periféricos, né? Quais são as formas de saída. Eu vou me apoiar muito na nossa sociologia do trabalho, né? Que traça diagnósticos sobre
a situação dos trabalhadores brasileiros, né? Eu vou me apoiar na antropologia urbana, como a antropologia urbana do Gabriel Feltran, né? Tudo isso para poder traçar um quadro de como que essa periferia se encontra hoje, como ela se constituiu historicamente. Passo então para a terceira parte do livro, que é novamente uma exposição teórica, mostrando como que essa situação essa condição periférica, né, ela tende ela está relacionada com as categorias fundamentais do capital, da reprodução do capital, né? Então eu busco mostrar como que a formação categorial do capital na periferia, ela acontece de uma maneira sui generis. Não quer dizer que ela é incompleta, eu não quero dizer que ela é inacabada, né? Ela se manifesta da sua forma propriamente periférica, né? Uma particularidade, uma singularidade do processo de formação, de constituição, de crise da totalidade concreta do capital. E isso me leva para a quarta parte, que é mostrar como que essa forma da periferia, que se constitui internamente as categorias do capital, ela tende a se universalizar, né? Tende a se universalizar por uma expressão que eu acho muito característica, eu tenho tentado trabalhar isso mais recentemente, que é entender o papel da violência como uma nova forma de mediação social, ocupando de alguma maneira o lugar que o trabalho ocupava. O trabalho era uma forma de mediação social, ele entra em crise por conta desse processo de crítico da reprodução do capital, contraditório em si mesmo, e abre espaço para mediações cada vez mais violentas. Isso reconfigura também o que a organização dessa sociedade, que era dada sobretudo pelo Estado, né? Eu acho muito curioso o Henri Lefebvre, que é um dos teóricos que eu dialogo bastante no livro, ele cunha uma expressão para se referir à realidade dos países europeus no pós-guerra, que se tratava, esses países estavam constituindo uma sociedade burocrática do consumo dirigido. O perímetro de validade dessa noção é muito limitado historicamente, é claro, né? A gente sabe que esse estado de bem-estar social baseado no consumo, numa certa expectativa de crescimento a longo prazo e de uma combinação funcional dessa sociedade administrada entre capital, Estado e o trabalho é muito restrito historicamente e espacialmente, né? Isso nunca chegou efetivamente na periferia. Agora, o que eu acho curioso é que a periferia, ela carregava um outro sentido de sociedade, o que eu chamo de sociedade securitária do colapso administrado, né? O papel da gestão dessa barbárie social é o que fundamenta a própria existência do Estado e que me parece que tende também a se generalizar, levando aí ao último capítulo do livro, que é a ideia de propor uma concepção de um devir periferia do mundo, né? Explorando exatamente aí a partir de um diálogo crítico com autores como Attila Mbembe, com os antropólogos Komarov e Komarov, dialogando sobretudo com o ensaio A Fratura Brasileira do Mundo, do Paulo Arantes, né? Então, uma tentativa aí de mostrar que a forma periferia tende a se universalizar. Bom, é isso, espero que gostem do livro. É uma contribuição, é um livro resultado da minha tese, que é um tanto quanto extensa. Eu tive um trabalho de tentar resumir, reduzir o volume de páginas ao essencial e espero que seja uma contribuição efetiva para o entendimento da nossa realidade e o atual estado de coisas. Muito obrigado.